Aleluia. Eu quero saudar a igreja nessa noite com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, louvo a Deus nesta noite por estar aqui na casa do Senhor, né? Aonde o pastor Danilo fez este convite, né? E aonde a gente passou aí por uma aprovação, né? No final desta campanha, no término desta campanha, aonde eu fiquei enfermo, aleluia, na terça-feira, ou quarta, aí eu avisei, né, o pastor Danilo, e se porventura ele achasse outro pregador para estar substituindo, né, a vaga que ele poderia procurar, porque eu não estava bem, estava enfermo, a cabeça estava aquele mundo muito grande, o corpo todo doendo, os ossos, aleluia, mas tomei os remédios caseiros, né, e orando a Deus, repreendendo aquilo, e quando foi na quinta-feira, para a glória do nome do Senhor Jesus, aquela dor de cabeça desapareceu, glória a Deus. As dores nos meus ossos também sumiu. Então muitas das vezes a gente entende Deus, porque Deus, a gente não entende quando Deus está trabalhando, porque o nosso Deus é assim, ele complica, depois ele torna a complicar, e depois ele vai explicar porque ele complicou. Lavassuri cantarabachai. E depois nós vamos entender o trabalho de Deus sobre as nossas vidas. Porque outro dia atrás, aleluia, quando estava orando pelas madrugadas, o Espírito Santo de Deus falava forte ao meu coração: filho, eu mesmo farei a sua agenda. Lavassuri cantarabachai. E aí eu entendi de Deus que Deus estava trazendo sobre a minha vida uma aprovação. Aleluias. E eu falei: Deus, venha o que vier sobre a minha vida quando eu estiver uma agenda, mas não vou desistir, porque eu sei que o Senhor está no negócio para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louva a Deus pela vida do pastor Danilo, grande homem de Deus, né? Que quando o pastor João Batista saiu daqui, foi para Cuiabá, ele mandou para mim uma mensagem para a gente estar, né, ajudando o pastor Danilo aqui, né? Então, entrei em contato com o pastor Danilo, a gente conversou, né? Para a glória de Deus, fiz um convite, ele foi até a nossa cidade, foi uma bênção para a glória de Deus. E por isso agora também ele fez também esta agenda, e nós estamos aqui para nós somarmos juntos. Glória a Deus. Louva a Deus pela vida da sua digníssima esposa Sara, que Deus abençoa grandemente. Quando for retornar, então aqui não leva a esposa para estar louvando lá, e juntamente conosco nós estamos adorando o Senhor junto lá. Aleluia. Se for possível, faz uma caravana com a igreja, vamos todo mundo para lá, e nós vamos fazer ali o barulho santo para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Sem perda de tempo, nessa noite, convido a igreja para abrir as suas Bíblias no livro de 2 Samuel, no capítulo 6 e no versículo 11. Glória a Deus. Creio que já passou homens de Deus aqui, aleluia, onde Deus falou fortemente, e eu creio que não vai ser diferente nesta noite sobre as nossas vidas. Aleluia. E diz assim: e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o Geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e todo
toda a sua casa. Aleluia. Glória a Deus. Pode colocar a sua Bíblia no banco desta noite e senta glorificando ao Senhor. Aleluia. Foca na palavra. Foca no céu desta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Abre a sua boca sem reserva. Aleluia. Nesta noite para glorificar o nome do Senhor. Porque o tamanho do seu glória é o tamanho da tua bênção que você vai levar. O tamanho do seu aleluia é o tamanho da sua bênção que você vai levar nesta noite. Quem sabe, aleluia, há 2, 3, 4, 5 anos, aleluia, dentro da tua casa, a arca, aleluia, na tua vida foi embora presa. Está presa sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa, aleluia. Mas te prepara que nesta noite a arca está de volta sobre a tua casa. A presença de Deus na tua vida nesta noite, ela vai voltar para restituir tudo aquilo que você perdeu. Queridos amados irmãos, igreja do Senhor, quando nós olhamos nos livros históricos, aleluia, do profeta Samuel, nós vemos, queridos amados, igreja do Senhor, aleluias, aonde ele começa a escrever os seus livros, mas o texto nos diz, aleluias, quando chega no livro de 1 Samuel, capítulo 25, ali conta que agora cessa, aleluia, a vida do profeta. Ele não conseguiu, aleluia,
seja o nome do Senhor, para o santuário do Deus Dagon. E levanta a arca para o santuário do Deus Dagon. O texto nos informa, aleluias, que naquela mesma noite, aleluias, e ali Deus permitiu, aleluia, que morressem 30.000 homens, e também morreu Finéias, aleluia, porque Deus não conta com profanos, Deus não conta com covarde, Deus não conta com adúltero, não, Deus conta com homens e mulheres de Deus, aleluia, que faz, aleluia, e cumpre com os seus estatutos, com a obediência. Deus cumpre com homens e mulheres de Deus, aleluia, que tem obediência e obedece ao Senhor. Aleluia. Abaçou e cantará. Se estiver alguém profano dentro do nosso meio nesta noite, é noite de consertar. Não tenta, aleluia, tentar profanar, porque tu não conheces um Deus irado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se você está com a tua vida, aleluia, arrumada perante a presença do Senhor, aleluia, tem sexta-feira nesta campanha, prepara, porque a arca de Deus está chegando, aleluia, dentro da tua casa, da tua família, vai restaurar a bacana, tudo aquilo que você perdeu, para a oh, aleluia, oh, glória. E naquela noite seguinte, coloca a arca da aliança agora, ali juntamente com aquela estátua do Deus Dagon, e colocando ali a arca da aliança, juntamente com o Deus Dagon, o texto vai nos informar que agora naquele momento, aleluia, naquela madrugada, eles levantam e vai ver a arca, e quando eles levantam pela madrugada, está a estátua do Deus Dagon, como caída, com o teu rosto em terra. Louvado seja Deus. E ali, queridos amados irmãos, o texto vai nos dizer que agora eles arrumam ali, aleluia, de novamente aquela estátua do Deus Dagon. E na noite seguinte, o texto nos diz que agora eles levantam pela manhã, e quando vai ver pela surpresa dos filisteus, está tombada ali a estátua do Deus Dagon, com o seu pescoço decepado e as palmas das tuas mãos cortadas. Esse é o Deus a qual nós servimos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E o texto nos diz que agora, aleluias, eles ficaram apavorados, entraram em pânico de ver aquela situação, e diziam uns para com os outros: é o Deus de Israel, aleluia, o que faremos para devolver a arca? Oh, glória. E ali mandou chamar o príncipe dos filisteus, e veio o príncipe dos filisteus, e ali, queridos amados irmãos, o texto vai nos informar que agora, aleluia, veio o príncipe dos filisteus e disse: dá uma volta a Gate, aleluia, e leva a arca para a cidade de Ecrom. Oh, glória, porque ali Deus começou a mandar pragas, aleluia, de ratos. Louvado seja Deus.
E quando eles tentam abrir a arca, o texto nos diz que ali Deus, a ira de Deus se acende e mata mais, e mata 70.050 pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, eles não sabiam que Deus já estava irado, que havia acontecido. Por quê? Por causa do pecado, aleluia, da profanação desde Jerusalém. E ali, queridos amados irmãos, o texto vai nos dizer que agora, naquele momento, aleluias, eles dizem: como podemos ficar diante de um Deus tão santo? Aleluias, temos que tirar a arca daqui, aleluias, e avisar em Kiriat Jearim. E avisando em Kiriat Jearim, o texto vai nos dizer que agora vem, aleluia, homens de Kiriat Jearim, aleluia, e agora toma a arca e vai para onde? Para a casa de Abinadab. Aleluia. E agora a arca está na casa de Abinadab. Aleluias. E ali eles consagram Eliezer para cuidar da arca. Aleluias. E ali ele cuida da arca, mas nada acontecia, não acontecia, não milagre. Não acontecia nada,
para Jerusalém. Aleluia. Glória a Deus. E eles se preparando para buscar a arca. O texto vai nos dizer que agora ele chega na casa de Abinadab e ali pega a arca, coloca em um carro novo, em um carro de boi, que é algo que a Bíblia não menciona que deveria fazer. E agora eles colocam aquela arca no carro de boi e ali começa a caminhar. E o texto nos diz que os dois filhos, aleluia, de Abinadab, aleluia, como Levi, eles vão guiando o carro. Uza e Ai guiavam o carro, oh glória, e aquela grande multidão, aquela grande congregação. Mas o texto nos diz, aleluia, que agora o texto nos diz que agora, quando vai chegando a eira de Nacon, louvado seja Deus, chegando a eira de Nacon, o texto vai nos informar que agora usa os bois tropeçam. E quando os bois tropeçam, ele põe a mão sobre a arca. E quando ele coloca as mãos sobre a arca, aleluia, o texto nos informa que agora a ira de Deus se acende. E agora Deus abriu sobre Uza uma rotura, louvado seja Deus, aonde as suas entranhas todas saíram para fora. E agora Uza morreu naquele mesmo lugar. Davi agora ele fica contristado. Davi agora fica triste, sem saber o que faria. Aleluia, de ver a morte de Uza. Aleluia. Mas o texto vai nos informar que agora, aleluia, naquele momento, aleluia, ele ficando triste, sem saber como virá a minha arca agora. Aleluia. Davi não vigiou, ele pegou, aleluia, o mesmo exemplo dos filisteus. Não era para ele ter feito o exemplo dos filisteus, aleluia, colocando a arca da aliança em um carro de boi. Não, e ali naquele momento, aleluia, agora a Bíblia nos diz que tinha um judeu cujo nome era Obed-edom, oh glória. E agora Davi pega aquela arca e leva até a casa de Obed-edom. E era um homem muito pobre, era um homem, aleluia, que não tinha nada. Até a terra ali era escassa.
E ele vai com toda sorte de instrumento, andando com aquela arca. Parece que eu vejo nesta noite a arca entrando na tua casa. Parece que eu vejo nesta noite a arca entrando em Jerusalém. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. E o texto nos diz que agora eles vão andando, e quando eles estavam 6 passos, eles matavam novilhos, matavam boi em sacrifício a Deus de Israel. Em sacrifício ao Deus de Israel. Eles estavam mais 6 passos, oferecia sacrifício. Oh glória! E aí foi chegando, e quando a arca foi entrando, parece que eu vejo a presença de Deus entrando dentro de Jerusalém. Oh glória! Porque Jerusalém, aleluia, é considerada, aleluia, o centro da adoração. Louvado seja Deus. Não é diferente sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a vida da igreja. Oh glória! Nós somos templo e morada do Espírito Santo, conhecido, aleluia, considerado como a Jerusalém. Oh glória! Então nós temos que ser santo, aleluia, como ele é santo. Rabassuri de Cantarabassai, para nós dar lugar para ele, para a glória dele se manifestar sobre as nossas vidas, e nós sermos o instrumento usado nas mãos de Deus. Oh aleluia! E o texto vai nos dizer que agora Davi e ali os levitas entrando na arca, e Davi começava a dançar, Davi começava a bailar. Oh glória! Na presença do Pai, na presença do Filho, na presença do Espírito Santo de Deus. Oh aleluia! E o texto vai nos informar que agora a filha de Saul, Mical, ela viu quando Davi foi entrando, dançando e saltando com as tuas forças e batendo os pés no chão, adorando Deus de Israel. Oh glória! E o texto vai nos informar que ela desprezou, aleluia, Davi do seu coração, porquanto, aleluia, Deus errou a madre de Mical, aleluia, e ela não teve mais filho, ela ficou estéril. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Tocou no ungido de Deus. Ei, Arabassuri de Cantarabassai, não toca no ungido de Deus, não toca na ungida de Deus, não toca no povo de Deus. Pode ser, aleluia, o mais pequenino dentro da casa de Deus, não toca, porque ele é o ungido de Deus. Aleluia. E o texto nos diz que agora Davi, a arca agora já está, e ali eles levam a arca para a tenda, e agora a alegria é diferente em Jerusalém. Te prepare. Aquela alegria que você não tinha antes, aleluia, chegou hoje na tua casa. Abassuri depois na sua Deus. Aí mandai depois Bassuri de Récia mandará. E assim que diz o Senhor, decantará Bassuri, decantará Bassuri. Tu me pediste nesta campanha, Suri, decantará Bassuri. Deus muda a minha história, muda a história do meu esposo, e decantará Managa Suri.
igreja para colocar-se de pé nesta noite. Glória a Deus. Aleluias. Eu iria louvar o hino, mas não vou louvar, e a hora já está se aproximando. Mas também a gente louva para a glória do nome do Senhor Jesus. Mas creio que não vai faltar ocasião, porque eu vou estar louvando aqui neste lugar, ainda para a igreja presenciar a presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Só você nessa noite que acredita, aleluia, que a arca visitou a tua casa. Não só a sua casa material, mas a tua casa lavaçuda e canta. Mas a tua casa espiritual. Aleluia. E a partir de hoje, como a sua e cantará mananas, temos vindo e cantarás. Pura mando e como a sua e cantará chega. Saramanai como a sua e cantará. É o Senhor falo nesta cantonaia. A terra já entrou de parto e decanto as amandarabas. E digo mais, de covassura e de cantaramanagas. Não perde a minha presença, porque a minha arca Ribanaia furi de cantarabas está voltando nesta noite de cantarabanagas. Não perde a tua comunhão para o diabo através das redes sociais. Não perde a tua comunhão com as figurinhas. Guarde o que tens para que ninguém tome a tua coroa, porque eu, Senhor teu Deus, que falo contigo. Manai de comassúria, anderrácia, mande comanaia. Ah, Deus. Ai de comassúria. Ai de mando caia. Ai de raça, mandarabassúria. Deus está fechando a sepultura desta lavassúria. Ai, meu Deus. Uramai de comassúria. Deus está fechando uma sepultura desta lavassúria de cantaramanagashenga. Já estava aberta, mas Ele é um Deus que abre, é um Deus que fecha. Lavassúria de cantaramanagasai. Uramasso de covassúria de resta mandaramanagasai. Assim digo eu de cantaramanagasai. Lavassúria de cantaramanagassuga. Ai de covassúria de cantaramanagashenga. Manai de covassúria de cantaramanagashenga. Estou fechando a sepultura da tua família. Ai de covassúria de cantaramanagasai. Ai de canto e de covassúria de cantaramanagasai. Eu sou o Deus que louva. Eu sou o Deus que viu. Eu sou o mesmo Deus que matou. E eu sou a vida. Mas eu, Senhor teu Deus, esta lavassura e negandarabachai. Estou fechando uma sepultura. E para que saiba que eu sou o Deus. Ai de covassura e negandarabachai. Terá uma resposta com 15 dias. Assim diz o meu Espírito sobre a tua vida nesta lavassura e negandarabachai. Ai de covassura e de raça mandaramanagassuga. Ai de covassura. Ah, filha minha, ai de covassura. Eu vim de canto, raça mandaramanagassuga. Eis que eu vi o teu choro. Mas eu, Senhor teu Deus,
Estou eu renovando as tuas forças hoje. Estou eu renovando as tuas almas. Decando rabadagas. Ai, meu Deus. Estou eu curando os nervos agora. Estou eu trocando sangue. Estou eu trocando vida e cantarabas. Olha ele aí, decando, passa matarabas. Injetando sangue de resto. É nova vida, ai de raça, é nova vida. E mandaias, e colmanaia, labas. Te preparas, alabadagas. E ainda eu tenho uma etapa para cumprir na tua vida. Te prepara, lábias sobre. Porque eu estou cumprindo. Porque eu, Senhor teu Deus, estou arrancando a ansiedade. Estou arrancando a depressão pela raiz agora. Receba do meu espírito e de comanaias. Deus está em de compaixão. Olha eu visitando a célula. Olha eu trocando a célula aí de compaixão. É incrível. Olha o que ele faz. Olha a célula do câncer indo embora. Olha. Olha a célula do câncer indo embora. Olha. Nunca mais. Vai desenvolver a célula do câncer. Uramaço de copassúria de resca. Oriminicouve a suri de cancharamanagarraga. Receba a cirurgia e de comanaia. Receba a cirurgia e de copassúria. Olha a operação. Uramanto e de copasséria de comanaia tava cheia. Meu Deus, em nome de Jesus. Oh Deus Espírito, Deus Pai, Deus tremendo, Jesus de mistério, Deus maravilha. Oh aleluia, oh glória, aleluia. Graças a Deus, louva a Deus nesta noite pela vida do pastor Danilo, pela vida da sua esposa, seu filho. Que Deus continue abençoando grandemente.